presidente da segunda turma é Gilmar Mendes, né? Curioso o Fux ir para a turma dele, não, Raquel? Ah, Fabiola, acho que é menos por uma questão pessoal e mais porque a segunda turma é uma turma que tem menos casos criminais, né? Ela está muito mais fora de todas as questões envolvendo Alexandre de Moraes. Tudo que é relacionado aos bolsonaristas, tudo que é relacionado aos casos de fake news, isso tudo acaba sobre a batuta do Alexandre de Moraes. O Fux, ele se coloca à disposição, como disse o Josias, não, eu posso julgar o que já estiver marcado, mas o que eu tinha de apuração ontem à noite é que ele estava muito incomodado com as críticas. Porque a cada novo julgamento que ele participa, como ele se comprometeu muito, ele fez um voto muito extenso, ele se comprometeu com todas as teses do bolsonarismo, está muito difícil para ele mudar de posição. Ele agora tem que ser consistente com todas as teses que ele abraçou, teses, inclusive, garantistas que vão de encontro a tudo que ele tinha defendido até este momento, né? Até o momento do julgamento da trama golpista, porque o Fux sempre foi um juiz muito mais punitivista, né? Ele sempre foi um juiz que negou muitos habeas corpus, ele sempre foi um juiz pró-Lava Jato. Então, ele estaria muito incomodado com críticas que vinha recebendo dentro do Brasil, com críticas que vinham recebendo no exterior, porque o julgamento de Jair Bolsonaro era visto aqui dentro e lá fora como um marco de defesa da democracia, um marco em que o Brasil finalmente tinha conseguido punir uma tentativa de golpe. Então, a apuração que eu tinha até ontem é que o Fux estava incomodado com essas críticas, queria se desvencilhar de tudo isso e não queria mais estar o tempo todo votando ações de Alexandre de Moraes, não queria estar o tempo todo exposto, de que ele realmente não queria mais estar envolvido. Ele já deu ali os recados que queria dar, como ele diz, né, não posso mais votar contra a minha consciência, ver o que está errado e não falar, e que agora queria sair dos holofotes, fugir dessas críticas. A gente precisa ver o que vai acontecer, se ele vai insistir para votar nos embargos de Jair Bolsonaro ou não, se vai caber ao próximo juiz. Mas fato é que ele estava incomodado com essas críticas que vinha recebendo. Daí esse pedido de transferência. Ontem, Tem, fala, Josias. muito rapidamente, Fabiola, só para não deixar de dizer, né? Tem um aspecto muito curioso, porque o Fux, ele de fato desfez a si mesmo, ele desfez as suas próprias convicções para absolver o Bolsonaro, né? É muito o cavalo de pau que o Luiz Fux deu nesse julgamento, não é algo trivial, é muito profundo. E ontem ele sentiu a necessidade, diante das pauladas que recebeu, desde o julgamento daquele núcleo principal desse complô do golpe, ele sentiu a necessidade de se explicar. E a explicação complicou muito a situação dele, ou deixou nu o magistrado, né? Porque ele admitiu que lá atrás ele tinha uma posição inversa das que ostenta agora, quando ele condenou os bagrinhos, os peixes pequenos ali da invasão do 8 de janeiro, ele foi muito draconiano, acompanhou os votos do Alexandre de Moraes. E aí ele alega que, neste momento, ele admite o que é algo muito ruim para um juiz, ele admite que julgou com emoção, porque havia, segundo as palavras dele, o país estava vivendo momentos de comoção nacional e havia uma premência para respostas urgentes. E que nessas horas, disse ele, a precipitação se traveste de prudência, o rigor se confunde com firmeza, mas aí o tempo, que é um árbitro silencioso, tem o dom de dissipar essas brumas da paixão. Então ele admite, em primeiro lugar, que lá atrás, quando estava lidando com os peixes miúdos do golpe, ele agiu na base da comoção e se deixou levar pela paixão, e aí foi draconiano, condenou as pessoas nos moldes do Alexandre de Moraes. Quando a coisa começou a se aproximar do alto comando do golpe, aí ele muda de posição. Aí ele explica a mudança, dizendo que um magistrado não deve buscar coerência no erro, não deve se submeter a rótulos que aprisionem a sua consciência. Então ele dá esse cavalo de pau, desfaz a si mesmo,
renega o que havia julgado e passa a absolver. Então não dá. Um juiz pode até mudar de posição, de fato ninguém deve se acorrentar ao erro, mas aqui não se trata de erro, né? Se trata de como disse, ele se desfez, ele virou do avesso decisões que havia tomado num caso análogo, que estava julgando as sardinhas do golpe ali, gente de pouca relevância, que não tem relevo político, não tem peso político, mas são pessoas, como o Bolsonaro, e julgou da forma mais draconiana possível. Agora ele se vira do avesso para absolver, então não faz nexo, Fabíola, não faz sentido. De fato, o Fux, ele comprometeu até a sua biografia nesse julgamento. E não dá para enxergar com naturalidade uma inversão de posições tão dramática como a que foi encenada pelo Luiz Fux ao longo desse processo, Fabíola. Primeiro, julgando quem não tinha tanta relevância política, e depois, quando o caso se aproximou do Bolsonaro, desses militares todos, aí ele muda de posição. Realmente é muito constrangedora a posição do ministro, Fabíola. Ó, a gente tem aqui, uma das reportagens mais lidas é contando justamente essa mudança do Luiz Fux, mais lidas na nossa página, né? Por que ele quer mudar e, mais do que isso, a diferença entre a primeira turma e a segunda turma, né? Os ministros, eles têm esse direito de se transferir entre turmas desde que haja vaga nessa outra turma e haja um acordo entre um ministro e outro, segundo o artigo 19 do Regimento da Corte. A gente já explicou isso através aqui da Raquel e do próprio Josias, mas só voltando um pouco na reportagem, tá aí lá. Na primeira turma, como a gente sabe, é o Dino, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Segunda turma, Gilmar Mendes, o presidente, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça. E aí é curioso, Raquel, porque na nossa audiência aqui no nosso chat, tem muitas mensagens falando disso. Aí a Juliana Gonçalves fala, alô, alô, uau, vocês estão percebendo uma coisa? Ele quer ir para a turma dos bolsonaristas. Porque na segunda turma tem lá o Nunes Marques e o André Mendonça, que foram os dois ministros indicados por Bolsonaro e normalmente tem os votos que são votos mais favoráveis a Bolsonaro. Enfim, eu acho complicado esse tipo de classificação. Não é para você comentar, só trouxe aqui o comentário da nossa audiência que também tem porque espaço. aí a gente tem que chamar de ministros lulistas, Dias Toffoli, enfim, Flávio Dino, dilmistas, né? Mas o que eu queria trazer de informação, eu acho que isso é importante, que o ministro Luiz Fux e o ministro Gilmar Mendes vão conviver na segunda turma. Eu estava checando agora no gabinete do ministro Gilmar Mendes, e o ministro Gilmar Mendes não vai pedir transferência para a primeira turma. Ele hoje é o presidente da turma, está colocado lá, né? Fabíola acabou de trazer, e ele não pretende pedir transferência. Então, os dois, apesar do entreveiro ali que a Mônica Bergamo, nossa brilhante Mônica Bergamo, rainha, como diz a Fabíola, revelou, eles vão conviver ali na segunda turma. Aliás, como, né, os ministros costumam ter essas discussões e, enfim, depois convivem ali julgando seus casos, eles vão conviver na segunda turma, porque o ministro Gilmar Mendes não vai pedir transferência.